Paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma alegria poder apresentar o meu tio, né? Eu falo que ele é meu tio barra pai, né? A gente foi criado ali junto, eu, né? A gente era vizinho, morava atrás da casa dele, não, na frente da casa dele, né? E, enfim, eu acho que eu passava mais tempo na casa dele do que na minha própria casa, né? Jantava, café da manhã, almoçava o tempo todo lá. E a gente criou um vínculo assim muito forte na nossa família, né? Eu com os filhos dele, né? O Theo, o Tite, o Tarsi, o Maurício, a Maili, e como irmãos mesmo, né? E depois, eu acho que em 97, 96, uma chamada missionária, ele foi para Xanxerê. É uma cidade isso, Xanxerê. Lá do oeste de lá do oeste de Santa Catarina. E eu lembro que a gente ia para lá, eu passava as férias lá, né, criança, e ficava lá 2 semanas na casa dele lá. Eu lembro que a última vez que eu fui, eu lembro assim que eu criei um carinho especial por aquela cidade, porque a última vez que eu fui, estavam construindo uma igreja, a igreja de João Winkler, né? Nunca me esqueço dessa igreja, porque estava em construção e eu passei mais da metade das minhas férias carregando areia no carrinho de mão. Mas, graças a Deus, foi bom, assim, eu acho que é um preparo já para a América. Foi um preparo para a América lá. E depois ele foi para Portugal, né, tio? Foi Portugal, passou um bom tempo em Portugal também. Quantos anos foi? 5 anos, né? Em Portugal. Hoje ele está aqui e é o último domingo dele aqui conosco. Ele está voltando para o Brasil semana que vem. Então, assim, uma despedida já, né? Para mim também, né? E, assim, só Deus sabe, né? Quando a gente vai se ver de novo. Espero que seja em breve. Mas, enfim, irmãos, é uma alegria, uma honra poder apresentar ele para vocês e que Deus venha cobrir ele com graça hoje. Vamos orar por ele, irmãos? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, por ter nos trazido até aqui nessa noite para Te engrandecer, para Te louvar, Senhor, para Te render, Senhor, graça e louvor. Obrigado, Jesus, pela vida, Senhor Deus, do meu tio, do Mauri. Senhor, que ele venha, Senhor, ser usado por Ti, Senhor Deus, agora nesse momento, grandiosamente. Venha, Senhor Deus, usá-lo. Venha, Senhor, falar, Senhor, conosco através dele, meu Pai. Te peço que encha ele nesse momento com Teu Santo Espírito. Venha enchê-lo de poder, de amor, de ousadia, Senhor Deus, para entregar, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para nós nessa noite, ó Pai. Eu Te peço, eu Te louvo e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer o sobrinho filho, né? Por essas palavras tão carinhosas. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a 4ª vez que eu venho aqui, se não me engano. Vim uma vez quando o Everton estava pregando. E outras 2 vezes vim acompanhando o Theo, né? Quando o Theo veio pregar aqui. E agora venho fazer a despedida, como ele já disse. Né? Mas agradecido a Deus e glorificando a Deus por mais esta parcela, né, da família de Deus. Não é uma parte do corpo, é um corpo completo, né? Mas é uma parcela do povo de Deus que está aqui. E a vida nossa é feita de momentos de chegada e momentos de partida, né? Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E é muito bom abraçar, deixar de abraçar é bem mais difícil, né? Tempo de sorrir é bom, tempo de chorar já é bem mais difícil. Mas isso faz parte também da nossa vida e nós glorificamos a Deus por todas as coisas. E temos nesta noite o privilégio, né, dado pelo pastor Cacau, de trazer uma palavra da parte de Deus. Então, sem perda de tempo, eu vou abrir a Bíblia, se você quiser acompanhá-la, no livro de Êxodo, o 2º livro da Bíblia. E vamos passear um pouquinho na palavra de Deus nesta noite, nesse tempo. Dar um passeio na Bíblia, né, ver o que Deus tem para nós aqui. Deus sempre tem algo especial, Ele nunca não nos reúne em vão. Êxodo, capítulo de número 26. Vamos ler só o versículo de número 31. Êxodo 26, 31. Diz assim para nós. Aqui na minha tradução diz assim: Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido,
com querubins de obra-prima se fará. Eu vou repetir. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Amém, até aqui. Queridos irmãos, querida igreja do Senhor, se existe uma coisa linda na Bíblia Sagrada, é a presença do Senhor Jesus em todas as páginas da palavra do Senhor. Eu conheci um irmão lá na minha cidade, lá no Brasil, que ele disse que adorava o Novo Testamento. Ele trabalhava numa cidade que não é a cidade que ele morava, era quase 70 quilômetros de distância. Então ele fazia todo dia viagem de ida e de volta nessa cidade. De manhã ele ia trabalhar, de tarde retornava. E ele tinha no carro dele CD e DVD com mensagens, com assim, leituras praticamente, né? Alguém lendo a Bíblia. E geralmente ele disse que ele escutava o Novo Testamento na ida, o Novo Testamento na volta, o Novo Testamento na ida, porque ele disse que no Velho Testamento não tinha graça, não tinha, ele não via, né? E para encurtar a história, nós ficamos 3 meses na casa dele, indo toda terça-feira lá. Ele morava no outro bairro, porque ele queria ver Jesus no Velho Testamento. Então, durante 3 meses, nós ficamos no Velho Testamento procurando onde estava Jesus e mostrando para ele. E é interessante porque a palavra de Deus, como eu disse, Jesus é o centro de todas as coisas. Ele está no centro de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o Velho Testamento, ele está cheio, mas cheio mesmo, de amostras, vamos dizer assim, relampejos, mostrando Jesus, cheio. Através dos tipos, das alegorias. E quando eu li essa passagem especial nesta noite aqui, isso também fala muito forte sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus deixou de fazer. É muito lindo isso. Então, os símbolos estão ali apontando para o Cristo que havia de vir. São muitos, é claro que não é o assunto dessa noite, nem daria tempo de falar sobre isso. Mas, quando chega no Novo Testamento, quando chega, como diz a palavra, a plenitude dos tempos, quando Deus enfia o seu Filho nascido de mulher, então é necessário que aquilo que o Velho Testamento apontava, agora o Novo Testamento ele mostre, ele seja conhecido. Então, o maravilhoso, glorioso e querido Espírito Santo, ele vai buscar pessoas para apresentar Jesus para o mundo, né? E a primeira pessoa que ele levanta para apresentar Jesus para o mundo é um homem chamado Mateus. Mateus era publicano, era cobrador de impostos. Mateus era o odiado dos odiados entre os judeus, porque ele por o fato de ele ser judeu, ele fazia um trabalho para os romanos que era a coleta de impostos. Então ele cobrava dos próprios irmãos dele para entregar para o inimigo opressor que estava dominando o país na época. Então era odiado, né? Era o publicano odiado. E este homem que Jesus chamou na coletoria, começou a seguir Jesus. O Espírito Santo pega este homem judeu, né? Levanta ele e vai mostrar quem é Jesus, né? E é muito interessante porque a Bíblia, através da sua palavra, faz o Espírito mostrar para nós coisas que a gente muitas vezes passa e não, né? Por que o Espírito Santo não levantou Mateus e mais ninguém? Por que 4 evangelhos? Para que 4? Não podia ser um só? Se você olhar assim, meio por cima, assim, você vai pensar assim, pô, mas os 4 evangelhos praticamente falam a mesma coisa, né? Para que 4? Mas, queridos, não tem um pingo de i, não tem uma vírgula nessa palavra aqui que não tem um propósito da parte do Senhor, né? Então, Mateus é levantado pelo Espírito. Vamos fazer uma comparação para nós entender essa noite aqui. Vamos dizer que esse púlpito que está aqui é Jesus. Uma comparação, né? Então, o Espírito Santo vem aqui e levanta Mateus, e o Mateus olha para Jesus aqui na frente dele, e o Espírito Santo mostra para ele a púrpura. A cor púrpura. A cor púrpura, queridos, era a cor normalmente usada pelos reis, né? Naquela capa que eles tinham. Cor púrpura. A cor púrpura é uma cor assim, vamos dizer, uma cor dourada parecida com ouro, cor de ouro, para nós entender. Então era uma cor real, né? Então o Espírito Santo levanta Mateus e mostra para Mateus o Messias, o rei de Israel, aquele que havia de vir para remir Israel, o rei dos reis, o senhor dos senhores, né?
Então, o que Mateus faz no seu evangelho, no capítulo de número 1? Como ele vai falar para os judeus, porque ele vai apresentar o Messias, o Rei dos Reis para os judeus, ele vai falar da genealogia de Jesus. Você quer acompanhar comigo? Eu falei que nós ia passear na Bíblia. Abre lá Mateus capítulo 1. Só para nós acompanhar juntos. Você não precisa ler, eu leio daqui. Então, no capítulo 1, versículo 1, o Mateus vai mostrar a genealogia de Jesus. Porque os judeus jamais iam aceitar um Messias, um rei deles, se esta pessoa não tivesse uma descendência vinda de Abraão. Né? Então, como é que Mateus inicia o seu evangelho? Capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Opa, chegou em Abraão. Né? E Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Eu não vou ler a genealogia toda, porque são muitos nomes, né? Mas você vai ver que lá no fim, lá pelo versículo 15, né, diz assim, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E agora o 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então ele vem lá de Mateus, apresentando de onde que Jesus surgiu, por que Jesus veio. Então este aí você pode confiar, ele é filho de Abraão, né? Ele é filho de Davi, como diz aqui, né? E ele apresenta então Jesus como rei de Israel, né? E apresenta, é claro, toda a parte real de Jesus, né? Mas aí, passa Mateus, o Espírito Santo levanta um segundo, que é Marcos, né? E Marcos quem é? Marcos era aquela pessoa que quando Jesus foi preso, ele fugiu porque estava nu, né? Envolvido num lençol. E na hora da corre-corre ali, alguém puxou o lençol e ele fugiu nu, né? Mas Marcos se torna discípulo de Jesus, né? E até faz parte de algumas viagens com o apóstolo Paulo e outras coisas mais, também não vamos entrar na vida do Marcos aqui, né? Mas para o Marcos, que está olhando, Mateus estava daqui que eu falei, né? Vamos dizer que o Marcos esteja aqui. Está o mesmo Jesus ali que o Mateus viu de um jeito lá, o Espírito Santo agora abre a mente do Marcos aqui, e ele olha para aquele Jesus e o Espírito Santo mostra o carmesim do véu do templo, né? Eu li ali sobre o véu do templo. Haviam 4 cores no véu do templo. E essas cores era formado o véu, e o véu, diz o estudo do tabernáculo, que ele era tão forte, esse véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, do lugar santo para o lugar santíssimo, ele era tão forte que precisava 4 juntas de cavalo para rasgar aquilo ali, né? Era a separação, fazia a divisão. E no dia que Jesus foi morto na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima até embaixo. Aleluia. Então, o véu do templo era um dos maiores símbolos de Jesus, uma das coisas que mais apontava para Jesus. E o Espírito Santo mostra para o Marcos, olhando daqui, o vermelho. O que é vermelho? O que o vermelho lembra aqui? É claro que além dos bancos da igreja, quando você fala em vermelho, uma das primeiras coisas que vem no pensamento da gente é sangue, não é? Sangue não é vermelho? E quando você pensa em sangue, você olha em sangue, você pensa em quê? Em dor, em sofrimento. Não é assim? Ah, houve um acidente ali, tinha uma pessoa toda ensanguentada lá, então você pensa, a pessoa está sofrendo. Então, para este homem, para o Marcos, o Espírito Santo mostra carmesim, o sangue. E o sangue simboliza, como disse o sofrimento simboliza a pessoa que é servo, né? Então, para Marcos, o Espírito Santo mostra o servo sofredor que veio fazer a vontade do seu Senhor. E mostra então. Então, no livro de Marcos, vamos lá no capítulo 1 de Marcos, só no primeiro capítulo, de novo. No capítulo 1 de Marcos, como Marcos vai falar do servo que veio fazer a vontade do Senhor, não tem genealogia aqui para você achar, para você ler. Por quê? Porque servo não precisa de genealogia, servo não tem genealogia. Quem se importa com genealogia de servo? Quem é que se importa? Né? Então, fala ali, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, como está escrito no profeta Isaías. Não, o Marcos aqui não fala de nascimento de Jesus, não fala de nada disso. Para quem interessa de onde que o servo veio, o que o servo veio fazer? Ele mostra já João Batista pregando lá no deserto e em seguida o surgimento de Jesus. Então, se você pegar o livro de Marcos e acompanhar o seu Evangelho, você vai ver momentos de sofrimento de Jesus, momentos de dificuldade e momentos difíceis, né?
Aí, o Espírito Santo levanta um terceiro homem, chamado Lucas, né? O Lucas era médico, ele foi companheiro de Paulo em viagem, né? E assim como Mateus apresentou o rei de Israel, assim como Marcos apresentou o servo sofredor, o Espírito Santo pega o Lucas e mostra o mesmo Jesus aqui, que tinha mostrado para os outros três, e mostra a cor branca, o linho fino, que é a cor branca, né? E fala o quê? Fala do homem, né? O branco é o símbolo da perfeição. Então Jesus, ele vai apresentar um Jesus que é o homem perfeito, o Filho perfeito, o homem perfeito. Ele vai apresentar Jesus agora, não é para os judeus mais. O Lucas vai apresentar Jesus para os gregos. Quem eram os gregos? Os gregos eram aqueles que dominavam na época de Jesus na parte cultural, não na parte física, na parte política eram os romanos, mas na parte cultural, a cultura era da Grécia. Os maiores pensadores, Aristóteles, Sócrates, enfim, tantos mais. O pensamento era com eles, né? Então, eram pessoas muito inteligentes e Deus, o Espírito Santo, como disse, levanta o Lucas e vai apresentar este Jesus para as pessoas de fora de Israel. Não só para os gregos, o grego é um exemplo, mas para os demais. Então, ele vai apresentar o homem perfeito para que eles creiam no homem perfeito. Porque se não fosse perfeito, eles não criam. Abre lá no capítulo 1 de Lucas. Vamos ver o que está escrito lá, como é que o Lucas fez. Capítulo 1, ele começa dizendo assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Ou seja, eu fiz um tratado, um estudo, para não falar bobagem para você, Teófilo, mas para que você esteja bem inteirado daquilo que você já foi informado. Eu vou te dar agora provas daquilo que você já sabe, né? E então, o que ele faz? Ele pega, em vez de anunciar o nascimento de Jesus, ele anuncia o nascimento de João Batista, antes de Jesus ainda. Ele vai lá atrás dele, né? Vamos dizer assim, ele sai do Novo Testamento, entra um pouco ali naquela parte, né? Apesar que isso aqui tudo é Novo Testamento, né? Mas vai apresentar como é que o anjo veio falar para Isabel que ela ia ser mãe, não sei o quê, depois o anjo visita Maria, e aí acontece assim, ali e tal. E ele volta lá atrás e vai, capítulo 1, vai capítulo 2, aí aparece no capítulo 2 já o nascimento de Jesus, no capítulo 3, tal. E aí, quando chega no capítulo 3, lá no final, que ele já explica toda essa parte inicial, assim, ele faz aquela introdução bonita, linda, ele vai dizer agora para os gregos a genealogia de Jesus. Agora eu vou falar da genealogia, de onde que é Jesus, né? E aí, ali no capítulo 3, versículo 23, diz assim: o mesmo Jesus começava a ser de 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Veja que o Lucas, irmãos, diferente do Marcos, ele não começa de Abrão e acaba em Jesus. Ele começa de Jesus, né? Jesus era filho desse, daquele. E aí ele vai, né? E José de Matatias, e Matatias desse, de Amós, tal. E chega lá no versículo 34, ele está chegando já no final da genealogia, ele diz assim: e Jacó de Judá, e Judá de Isaac, e Isaac de Abrão. Ele devia parar aqui, mas ele não para. Ele diz assim: e Abrão de Tará, e Tará de Naor, e Naor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, Faleque de Eber, e Eber de Selá, e Selá de Cainã, e Cainã de Alfaxade, e Alfaxade de Sem, Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matuzalá, e Matuzalá de Enoque, e Enoque de Jared. E aí no último versículo diz assim, para encurtar: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Ele não para em Abraão, ele atravessa e vai até Deus, porque não interessava para os gregos Abraão, interessava de onde que veio, ele veio de Deus, foi até Deus, e parou lá em Deus, né? Então o que é que acontece?
Se você pegar e folhear o Evangelho de Lucas, você vai ver aqui as grandes parábolas, os grandes ensinamentos. Por quê? Porque para aquelas pessoas sábias e cultas, tinha que ser um mestre muito por excelência, não é verdade? Tem que ser uma pessoa, senão eles não iam crer, não iam. Então, para essa pessoa aqui, para esse Lucas aqui, o Espírito Santo mostra o Filho do Homem perfeito, o mestre por excelência, né? Podia parar aí, não é, irmãos? Parece que acabou. Mas aí o Espírito Santo levanta o quarto, né? O quarto, ele era discípulo de Jesus, né? Um dos discípulos, um dos apóstolos. Era o caçula da turma, né? E quando você olha no Evangelho de João, no Evangelho dele, a impressão que se tem é que ele era uma pessoa assim meia frágil, meio desprotegida, porque a Bíblia que ele estava sempre pertinho de Jesus, né? Ele procurava encostar a cabeça aqui no peito de Jesus, assim. Eu creio até que ele ouvia o coração de Jesus batendo, né? E o Espírito Santo pega e levanta o João. E João vê Jesus, o mesmo Jesus que os outros três viram, uma outra visão agora. E ele olha e vê ali o azul, a cor azul que faltava ver ainda. E o que o azul lembra, queridos? Quando você olha para cima, o que você lembra? O céu azul, né? Então, para João, o Espírito Santo falou assim, ele veio de lá de cima, ele é filho de Deus, ele é Deus. Então, o João não se prende ao lado humano de Jesus, não se prende a nada dessas coisas, e ele olha para Jesus. É interessante porque na carta de João, capítulo 1, ele diz assim, essas mãos aqui tocaram a palavra da vida. Essas mãos tocou, eu toquei, eu peguei nele. Ele é a palavra da vida. Então, quando João olhava para Jesus, ele não via ali um homem, ele não via nada, ele via Deus ali. O Filho de Deus, né? O azul, aleluia, glória a Deus. Então, o que acontece com João? Vamos lá abrir João, nós não abrimos ainda, né? João capítulo 1, versículo 1. Como é que João vai apresentar Jesus agora através do seu evangelho para as pessoas, Jesus como Deus? Veja que ele diz lá no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você lembra que lá no Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, quando o Moisés vai falar sobre Deus pela primeira vez, ele diz assim, no princípio criou Deus todas as coisas, e a terra era sem forma e vazia. No princípio. Então, o que faz o João? No princípio, do mesmo jeito que está lá, né? Era Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Para que não houvesse dúvida nenhuma de ninguém, ele usa o versículo 3, que é um dos mais completos da Bíblia, que diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quero dizer uma coisa para você. Eu estou dizendo aqui, no meu livro, no meu evangelho, que ele estava com Deus, mas tudo foi feito por ele. E sem ele, não se faria nada. Aleluia, glória a Deus. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como que João vê Jesus como Filho de Deus? Agora, se você quiser perder tempo procurando aqui no Evangelho, genealogia de João dando genealogia de Jesus no seu livro, você não vai encontrar. Deus não tem genealogia, Deus é sem princípio, sem fim, né? Não importa, Deus é Deus. Não existe esse negócio de nasceu disso, nasceu daquilo. Deus não nasceu, Deus é eterno. Por isso que o Paulo muito rápido escreveu lá, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Aleluia, glória a Deus. Então o que acontece? O João, eu quero me prender só nisso aqui nessa noite, porque eu sei que o tempo é rápido, nós temos ceia ainda, né, pastor? E nós não vamos tomar muito tempo. No seu capítulo, no seu livro, no capítulo 1 ele fala, o que ele fala? Vai falar da formação dos discípulos. No capítulo 2 ele vai falar da transformação de água em vinho. Como é que Jesus iniciou o ministério? Transformando água em vinho, na festa de casamento, para mostrar que ele veio para transformar, não veio para reformar, não veio para melhorar, ele veio para transformar mesmo. Então no primeiro milagre de Jesus, ele transforma. No capítulo 3, ele vai, um homem que era um mestre, chamado Nicodemos, ter com Jesus de noite,
E a primeira coisa que Jesus diz para ele é: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No capítulo de número 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana e se declara para ela como o Messias. Uma das poucas vezes na Bíblia que Jesus se declara que ele é o Messias. Mas quando ele está falando com ela, que ela diz assim: isso que tu está falando eu sei, quando o Messias vier vai nos ensinar todas as coisas. E ele imediatamente diz: eu sou mulher, eu que falo contigo. Aleluia. No capítulo 5, ele pega um paralítico no tanque de Betesda, manda levantar e andar, tomar a cama e andar pelo poder da sua palavra. O paralítico levanta e sai andando, aleluia. No capítulo de número 6, ele faz multiplicação de pães. O que mais ele faz? Ele sai andando por sobre as águas. Se você quiser depois, você pode ter tempo de ler com calma. No capítulo 7, ele se levanta na multidão e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João só está apontando o lado divino de Jesus, não se preocupa com o lado humano. No capítulo 8, ele diz assim: você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença, porque curar um cego que perdeu a visão, pode dizer: melhorou, né? Estava cego por um tempo, mas ele cura um cego de nascença. No capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. No capítulo 11, ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, o grande eu sou se declarando, aparecendo no Evangelho de João. No capítulo de número 12, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, não como rei dos judeus, mas como Senhor dos senhores e Rei do universo. Mas ele entra no quê? Montado num cavalo lindo? Não, num jumentinho, porque é Deus, mas é humilde. Ele disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. No capítulo de número 13, ele institui a Santa Ceia. E o mais lindo da Santa Ceia que ele faz, na hora que ele institui a Santa Ceia, é ele tomar a posição de servo, sendo Deus para lavar pé de discípulo. Você já parou para pensar, queridos? Naquela época de Jesus, quando a gente vai em Israel, acho que o pastor Cacau já foi, né? Quando a gente vai em Israel, eu tive o privilégio de ir em Israel em 2005. Queridos, Israel é pequenininho. O país é pequenininho. Mas tem 3 desertos em Israel. 3. Então, quando você anda em Israel, não tem como você andar de um lugar para o outro. Mesmo se você ande com ônibus, que nós andamos lá na excursão, de não se sujar de pó. Por causa da poeira, por causa do vento no deserto. Imagina andar a pé no tempo de Jesus com sandália no pé. Imagina só. Para pensar um pouquinho. Não tinha como você chegar numa casa e o teu pé não está sujo. E como era o costume tirar a sandália na porta, eu acho que o pé deles ficava com aquelas marcas das tiras assim do pó, né? E eles entravam dentro. E quando eles entravam dentro, eles iam sentar para comer, mas não sentava como nós sentamos hoje numa cadeira, numa mesa. Era uma mesa baixa e eles, vou fazer aqui para os irmãos entenderem, era mais ou menos assim, eles sentavam assim e ficavam meio de lado assim, e comiam ali na mesa, mas o pé tinha que ficar para o lado, não dava para pôr por baixo, porque não tinha parte de baixo da mesa. Então não tinha, queridos, como você comer sem ter um pé sujo no teu lado, bem pertinho de você. Então o que era feito? O criado da casa vinha com a bacia, lavava os pés antes da ceia. Mas a casa que não tinha criado, então alguém teria que fazer isso. Você pensa que algum pensou em fazer aquilo? Ninguém. Mas quando Jesus levantou, pegou a toalha, cingiu e começou a lavar aqueles pés sujos dos discípulos, ali dos apóstolos, eu fico nessa hora imaginando assim, porque a gente pensar não custa, né, pastor? O que será que eu estava pensando naquela hora ali? Poxa, a gente devia ter feito e não fez, por que a gente não fez, né? E agora? E ele veio lavando, tanto que o Pedro rejeitou, né? Não, tu não vai me lavar o pé, Senhor. Mas Jesus não estava dando um exemplo só que tinha que lavar o pé, estava dando exemplo do que é ser humilde, né? Se eu fiz assim, vocês têm que fazer entre vocês também. Aleluia, glória a Deus. No capítulo de número 14, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que disse lá em 8:32, conhecereis a verdade, agora ele está dizendo: eu sou a verdade. Vocês têm que me conhecer, né? No capítulo de número 15, ele disse: eu sou a oliveira verdadeira, meu pai é o lavrador, né? No capítulo de número 16, é ele que vai enviar o Espírito Santo para aqueles que creem nele. No capítulo de número 17,
é aquele que está orando pelos seus discípulos, está intercedendo pelos seus discípulos. No capítulo 18 ele é preso, açoitado e começa a ser julgado pelos homens. No 19 ele é crucificado, mas no 20 ele ressuscita. Aleluia! No 21 ele restabelece o ministério de João que estava caído, de Pedro, lá na praia da Galileia, e em seguida ele sobe ao céu. E ali João encerra o seu evangelho. Queridos, você que está ouvindo atentamente nesta noite aqui, como eu falei, o Espírito Santo revelava, dava, vamos dizer assim, uma visão diferente de Jesus para cada um. Mas era o mesmo Jesus que estava ali. Um via de um jeito, outro via de outro, mas era o mesmo, não eram 4 Jesus que estavam ali, era o mesmo Senhor. Mas o Espírito Santo, como a Bíblia diz, na multiforme graça do Senhor, ele revelava de um jeito. Hoje, nós estamos vivendo no século 21 já, e muita gente tem olhado para Jesus, mas não pelos olhos do Espírito Santo. Então, as pessoas que olham para Jesus com os seus próprios olhos, veem aquele que pode me dar um dinheiro, me dar uma porta de emprego, curar minha doença, pode ser aquele que vai me abençoar. Então, as pessoas enchem as igrejas hoje, multidões enchem as igrejas, em busca do alimento que perece, só buscando benefício próprio, vantagem própria, enfim, acompanha Jesus pela comida, como ele falou. E outros olham Jesus até como um caixa do banco que vai lá e coloca o cartão lá e digita lá e saca o dinheiro, né? Mas aquele que olha Jesus e vê Jesus pelos olhos do Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para Jesus com amor, com muito amor. E depois, então, ele vai olhar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como a ressurreição e a vida. Eu vou olhar ele porque ele é a oliveira verdadeira, eu vou olhar ele porque ele é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou olhar ele porque ele me ama com seu amor eterno. Eu vou olhar ele, como foi cantado já nesta noite aqui, não importa por motivo, não importa que eu esteja sofrendo, mas ele é fiel. Alguém já disse que se está tudo bem, glória a Jesus. Se está tudo mal, glória a Jesus, porque ele está no controle de todas as coisas. E que os dias maus vão passar, vão acabar, e nós vamos chegar lá na frente com a vitória nas mãos. E, queridos, hoje, infelizmente, tem muita gente nas igrejas que serve ao Senhor com interesse. Eu sirvo Jesus porque, senão eu vou para o inferno. Eu sirvo Jesus porque eu quero ir para o céu. O céu é um lugar bonito, lindo, né? A pergunta é, se não existisse céu, você continuaria servindo ao Senhor? Se não existisse inferno, você ainda ia ser fiel ao Senhor? E se existisse um céu, e Jesus não estivesse lá, você queria ir para lá? E se Jesus estivesse, em vez de estar no céu, estaria no inferno, você queria ir para o inferno ou queria ir para o céu? Teve gente que já respondeu que se Jesus estiver no inferno, ele prefere ir para o inferno, porque sabe que Jesus está lá, ele quer estar perto de Jesus. Né? Mas a pergunta para nós nesta noite aqui, antes de nós olhar com os nossos olhos ou com os olhos do Espírito para a Santa Ceia do Senhor, ali está o corpo e o sangue dele que foi vertido por nós. Com que olhar você está olhando para Jesus esta noite? Com que olhar você veio olhar Jesus nesta noite aqui? Que o Espírito Santo te ajude e que na hora que você vai participar da ceia, você olhe com amor para aquilo ali. Olhe com amor para o Senhor. E que daqui para frente, cada um de nós, eu também preciso disso, nós comecemos a olhar Jesus melhor. Olhar Jesus com os olhos do Espírito, que o Senhor nos dê da sua visão espiritual, porque quando nós olhar com o olhar do Espírito, então nós vamos ver Jesus como Ele é. Incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, temos falado essa palavra, Senhor, que eu sei que veio do Teu coração para os nossos corações. Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti que temos sido egoístas no nosso olhar para contigo, Senhor. Temos olhado de uma forma falha, de uma forma errada. Temos olhado visando os nossos interesses. Temos olhado para Ti com um olhar de cobiça. Temos olhado para Ti com um olhar, Senhor, de interesse próprio. Mas tenha misericórdia, Senhor. Nesta noite nos perdoa, nós vamos participar da ceia já em seguida, Senhor.
do teu corpo e do teu sangue que por nós foi vertido. Que o teu Espírito que é santo, Senhor, possa abrir a mente, o entendimento, o olhar espiritual de cada um de nós que aqui estamos. E possamos nós olhar para Ti como o Espírito quer que nós olhemos. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor, com nossos olhos cheios de amor, com nosso coração cheio de amor. Senhor, com nosso coração saltando de alegria, com nosso coração em adoração a Ti, Senhor. Com nosso coração cheio de gratidão por tudo que Tu fizeste, fez e continuará fazendo por nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, para que não venhamos a ser mesquinhos, egoístas, mas que não venhamos a tirar o foco do Senhor, e que através do olhar de misericórdia dEle, possa cruzar com o nosso olhar cheio de amor por Ele, e então possa haver uma perfeita e plena comunhão de nós com Ele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos.